E aí, freguesia, tudo bom? Bem, agora, né, voltando um pouquinho mais para o assunto, né, falei semana passada sobre as eleições americanas, ainda está num desfecho um pouco engraçado, né, porque quem venceu já comemorou, e quem perdeu, enfim, está reclamando e dizendo que continua, tá uma coisa ainda que vai ser definida talvez até em tribunais. Mas o assunto hoje é sobre uma questão básica para negociar, que na verdade é você gostar de pessoas. Só que para você gostar de pessoas não basta você ser simpático, você também tem que fazer elas gostarem de você. Porque, querendo ou não, a gente tem uma questão muito forte de reciprocidade, principalmente em vendas, né? A gente está falando de uma questão de não ser uma coisa que só envolve um, tem que ser sempre dois ou mais que estão ali interagindo, quem comercializa e quem acaba realizando a compra e o pagamento. Bem, a história aqui eu extraí de um livro que eu não sei se Negocie como se sua vida dependesse disso, acho que esse é o nome em português, mas em inglês chama Never Split the Difference, ou seja, nunca divida a diferença, que é do Chris Voss, ex-negociador do FBI. Cara, é uma fera. Em breve espero fazer o curso dele, que é um curso online de 2 dias, muito intensivo aí, que tem algumas técnicas realmente muito voltadas a resolver situações limítrofes. E quais são as situações limítrofes? O cara era do FBI, quer dizer que ele negociou quando a coisa ficava feia em assaltos, guerras, sequestros, questões assim extremamente complicadas que envolvia realmente, né, sempre estava com foco a imprensa sempre estava em cima ali para ver se dava um desfecho positivo ou não. E o Chris, ele depois de acho que 25 anos, ele decidiu fazer a consultoria dele e lançar esse livro. Esse livro é muito bacana, recomendo. Eu estou ouvindo o livro, não estou lendo, porque aqui o Black Friday tem uma questão de Amazon trazer sempre alguns presentinhos, né? E a possibilidade de eu poder ouvir o livro pelo Audible, que é a ferramenta de books deles, de audiobooks, me possibilitou isso. E eu queria contar assim sobre o capítulo 2, basicamente 5 passos para conseguir trazer o negócio de uma maneira complicada para você fechar e sair ali talvez com uma moral bem alta com o cliente, não só pela situação que foi revertida, tá? O capítulo se chama Seja um Espelho, e é justamente porque ele fala de rapport de uma maneira um pouco diferente. Ele cita um sequestro de banco e tudo mais, que ele conseguiu resolver simplesmente trazendo essas 5 dicas, esses 5 pontos principais. Envolve muita programação neurolinguística, tá? A primeira sabe aquela voz aveludada de DJ de fim de noite da Alpha FM? Pois bem, essa voz, a voz aveludada, ela serve para você trazer a calma e trazer empatia, que é um grande ponto que envolve hoje a questão da gente ter calls ao invés de reuniões por causa do Covid, né? Ter muito mais calls tocando a rotina, fazendo a coisa acontecer. E é muito complicado, né? Porque a gente fala, o cara não abre a câmera, como é que eu vou fazer contato olho a olho? A grande sacada é você trazer uma voz calma, uma voz aveludada, né? Uma versão até sexy da sua voz, justamente porque com isso a pessoa, você vai setar um tom de voz que vai trazer ali uma conversa tranquila, pausada e empática. É um ponto que é muito interessante, porque quando você chega e você traz essa voz, e eu percebi depois que eu uso muito essa voz e as pessoas falam que eu sou uma pessoa tranquila por causa disso, eu sou uma pessoa muito tranquila para lidar com negociação, porque justamente eu não preciso fazer o discurso do vendedor alto-falante, eu só preciso que as pessoas me ouçam. Então, até em aulas, cursos, treinamentos, a minha voz muda completamente. E por que a voz do DJ de músicas da Alpha FM, de músicas românticas de fim de noite? Porque você está ali num momento que você precisa trazer uma cabeça que está agitada para um tom
intermediário. Então, você não precisa que ele fique com a voz suave igual você, mas você quer pelo menos baixar essa percepção de tensão. E 2, você traz uma confiança. Então, o Chris citou um exemplo que no sequestro do banco que ele estava lidando, o cara estava brigando com o negociador da polícia, ele entrou e falou: calma, tá tudo bem, tranquilidade. Lembra muito o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, inclusive, nessa conversa. Por quê? Ele falou assim: sou eu que estou lidando com você. Tá tudo bem agora. Então esse é o que é o grande ponto. Chama pro pai que o pai resolve, né? Com uma voz tranquila. 2, quando você se espelha, você não precisa concordar. Quando você espelha, você traz a empatia e proximidade com a pessoa, sabendo os trejeitos dela. Então, quando está uma situação um pouco mais complicada, negociação sempre tem uma hora que o negócio fica travancado porque tem um ego ferido, tem alguém que traz uma posição mais agressiva, pode começar pedindo desculpas, do tipo: então, putz, eu não tinha entendido esse ponto, me desculpa. Esse é o segundo ponto. Por quê? Quando você traz isso, você mostra assim: o cara tá me ouvindo. Tipo, ele tá me ouvindo. Que bom que ele tá... você traz tranquilidade, você complementa essa tranquilidade com a pessoa. E quando você traz essa tranquilidade, você traz também consigo uma questão de estar no mesmo nível. Então, independente se você é um cargo inferior a quem você está falando, você simplesmente está trazendo ali um grande ponto que é: a gente está na mesma linha da conversa. 3, seja o espelho. Espelhe a pessoa. E como que você faz isso? Sei lá, de maneira verbal. Você não precisa fazer esse espelhamento cruzando perna, coçando cabelo, coçando nariz. Simplesmente fazendo backtracking. O backtracking é uma grande técnica muito boa para você fazer o quê? Checar as palavras e saber se você segue naqueles caminhos. E como que você checa essas palavras? Simplesmente repetindo as 3 últimas palavras que a pessoa citou, que a pessoa falou para você. Então, a pessoa chega para mim e fala assim: não, Michel, a sua camisa, até onde eu vejo, minha camisa é preta e azul. Aqui, ó. Bem, vou lançar um novo desafio na internet: qual é a cor da minha camisa, que nem aqueles memes que a gente vê. Não, Michel, sua camisa é azul listrada. Aí você fala: não, ela é azul xadrez. Mas você não precisa. As 2 posições são diferentes, mas você quer que ela concorde? Fala: então quer dizer que ela é azul listrada? Então você pega as 3, 4, 5 últimas palavras e reafirma. Por quê? Você só está reforçando ali que vocês estão na mesma linha. 4, silêncio. Por pelo menos 4 segundos depois que a pessoa fala. Então a pessoa fala, tal, você não tá... Por que você faz isso de ter silêncio em pelo menos 4 segundos? É uma demonstração de não ser reativo e sim, estou assimilando e eu tenho um jeito de entender e processar. Por mais que você já tenha a resposta na ponta da língua, esses 4 segundos é um ganho de tempo que você tem até para a quem está super seguro se sentir um pouco mais tenso em expressar tal atitude, esperando sua reatividade, esperando que você não vá... que vá para o confronto, vá bater no peito e vá reclamar de determinada posição. Esses são os 4 pontos do processo. E o 5º ponto é repetir isso de maneira contínua, porque consistência é chave nisso tudo. Beleza? Me fala o que achou disso daí. O livro, mais uma vez, Nunca Reparta a Diferença, Never Split the Difference, negociando como se sua vida dependesse disso. O autor é Chris Voss. E, cara, curte, comenta, me chama aí no probleminha que eu tô à disposição, beleza? Tamo junto. Self Yourself.